Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom que você está aqui conosco para mais um estudo da nossa lição. Nós vamos estudar a lição 7, Thaís. Primeiro eu vou pedir que a Thaís se apresente, né? Que coisa feia eu já falar o nome dela assim, ela nem se apresentou. Oi, gente, meu nome é Thaís, eu tenho 17 anos. Meu nome é Alexandre e nós estaremos aqui para estudarmos, relembrarmos a lição 7. Qual que é o título da lição 7, Thaís? Alguém especial. Alguém especial. Antes de começarmos, Thaís, vamos orar? Fechem seus olhos. Querido Deus, obrigado, Pai, a oportunidade, o privilégio e a liberdade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua palavra, Pai. Pedimos agora que o Teu Santo Espírito nos encha de compreensão, entendimento, sabedoria e inteligência, Pai, para aprendermos mais sobre a Tua palavra e a Tua vontade, Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Thaís, quando fala em alguém especial, o que você pensa assim? Se eu chegar para você e falar, Thaís, tem alguém especial? O que você pensaria? Eu acho que é uma pessoa que, em certa história, ela é relevante, ela tem um certo destaque. Legal. A lição dessa semana nos trouxe a história de João Batista. João Batista, ele era filho de Zacarias e Isabel. Zacarias era sacerdote no templo, você lembra, Thaís? E a historinha dessa semana ela foi retratada em 2 livros, em Mateus e no livro de Lucas. E eles têm 2 aspectos diferentes de abordar. Você prestou atenção nisso, Thaís? Em Mateus, foca mais na missão de João Batista, que ele viria, teria uma missão especial. Já o livro de Lucas, ele traz para a gente mais o histórico de... Traz também a missão que João Batista ia desenvolver aqui na Terra, mas ele traz também a história de como foi o nascimento de João Batista. E você lembra como que foi, Thaís, esse nascimento? Lembra que Zacarias era sacerdote no templo, e ele tinha as divisões lá de quem ia ministrar dentro do templo, e um dia ele entrou lá, e apareceu para ele um anjo. E o anjo falou assim, olha, a sua mulher vai ficar grávida, vocês vão ter um filho, e esse filho ele vai ser especial. Por quê? Porque ele vai vir e vai fazer, vai preparar o terreno para a vinda do Messias. E aí deu uma série de regras. Ele ia ter que ser nazireu, né? Você lembra alguém mais na Bíblia que era nazireu? Fora Jesus e João Batista? Alguém que não podia cortar o cabelo? Sansão. Sansão era nazireu. Então, ele não podia cortar o cabelo, mas envolve uma série de regras com alimentação. João Batista, por exemplo, não podia tomar vinho, nem bebidas fermentadas. Mas tudo isso eram regras assim para que ele se desenvolvesse bem. Zacarias não acreditou. Mesmo estudando a Bíblia como eles estudavam, sabiam da história de Abraão. Lembra Abraão e Sara? Abraão, com 99 anos, você vai ser pai. E falou assim, olha, você vai ser pai. E lembra que até Isaac significa porque ela riu, né? Eles não acreditaram. E aí, como Zacarias não acreditou, o anjo falou assim, olha, porque você não acreditou, você vai ficar... Mudo. Então ele saiu do templo, mas o pessoal reconheceu que ele tivera com o anjo. Por quê? Porque a face dele estava brilhando. A face de quem brilhava também quando estava na presença de Deus? Moisés. Pensei que você ia falar moicano. Não, Moisés. Moisés também, quando estava na presença de Deus, ele saía assim, ele tinha até que cobrir a face dele, né, com um véu, porque saía irradiante da glória de Deus. Bom, mas vamos voltar. Por que João Batista foi criado? A Bíblia diz que ele foi criado no deserto. Por que ele foi criado no deserto? Eu acho que era para manter uma boa convivência, para ele não ser influenciado pelas outras pessoas. Exatamente. Ele, naquela época, Israel estava sendo subjugado pelos romanos e havia muita depravação. Eram festas, o pessoal só queria saber de riquezas, de luxo, glutonaria. E ele foi levado ao
ao deserto justamente para ali ele não ter a influência do povo, para que ele pudesse aprender através da natureza. O Espírito Santo vinha e ajudava ele a compreender qual seria a missão dele, o que ele deveria pregar. E tem mais um fato relevante também. Era justamente para não dizerem que ele e Jesus já tinham se encontrado e já tinham caminhado junto e agora eles tinham conspirado para isso. Não, era justamente para que eles nunca tivessem se encontrado. E aí ele foi exercer o ministério dele, né? Ele usava roupas de peles, né? Feitas. Qual que era a alimentação dele, que a Bíblia descreve? Era uma alimentação bem restrita. Na Bíblia fala que ele comia mel e gafanhotos. Gafanhotos. E a Bíblia também descreve que ele usava um cinto, né? Eram roupas simples e ele saiu para pregar sobre o primeiro advento de Jesus. E como é que ele encontrou Jesus, Thaís? Na verdade, ele pregava e teve um dia que ele estava no Rio Jordão batizando as pessoas. E Jesus foi lá para ser batizado por ele. Mas ele ficou meio desacreditado, assim. Ele falou para Jesus que quem deveria ser batizado era ele por Jesus, e não Jesus por ele. E ele até usa uma expressão assim, fala assim: Jesus, eu não sou nem digno de desatar as suas sandálias, né? Ele fala assim, mas Jesus fala o quê? Não, tudo bem, você está certo, mas por hora eu tenho que cumprir todo o que está escrito. Então agora você vai me batizar. E ele batiza. E qual que é o sinal que ele reconhece que Jesus era o Messias enviado? Na Bíblia fala que desce um pombo do céu. Pousa sobre Jesus e há uma voz. E vem uma voz que fala: esse é meu filho amado. Em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer. Então, e Jesus fala o quê sobre João Batista? Jesus fala que João Batista não havia na terra alguém mais importante nascido de mulher do que João Batista, mas que também no céu ele seria o menor. E é interessante porque, veja bem, João Batista vivia no deserto, comia gafanhotos silvestres com mel. Não sei se deve ser muito bom, né? Mas o mel é bom, gafanhoto eu não sei, nunca comi. E se vestia assim, bem simples, né? Sem extravagância alguma. Mas Jesus fala assim, olha, não há pessoa no mundo nascida de mulher tão importante quanto ele, porque a ele foi dado o privilégio, a oportunidade de fazer o quê? De ter um relacionamento próximo com Jesus. Mais ainda que isso, Thaís, foi ele que predisse a vinda do Messias. Ele estava ali abrindo, como diz lá em Isaías, né? Ele estava ali preparando o caminho para o Messias. A lição dessa semana, Thaís, é muito legal, porque, veja bem, a gente pode tirar muitas e muitas lições dessa lição. Olha que redundância, né? Podemos dizer, então, muitos aprendizados dessa lição. O primeiro deles é, para que João Batista tivesse o discernimento espiritual, mental e físico para fazer o que se esperava dele, qual era a missão dele, ele foi para a simplicidade. E é no momento em que você se encontra, em que os adolescentes, agora tem os pré-adolescentes, né? Não são mais juvenis, tá? Pré-adolescentes e adolescentes, são nesse momento que se encontra o terreno propício para aprender a ter temperança, para aprender a seguir uma vida com uma alimentação melhor, capaz de dar a força espiritual para tomar as decisões. Por isso que João Batista foi aprender a viver com o simples, para que ele tivesse uma força espiritual grande. Outra lição que a gente pode aprender, Deus, ele quer e ele conta com o ser humano na obra da redenção. Por isso que ele chamou muitos profetas, Thaís. Eu e você, a gente tem o privilégio de poder falar para o mundo inteiro que Jesus vai voltar. Você sabia? Ele podia colocar anjos, não podia colocar anjos para fazer esse trabalho, e quem sabe os anjos até seriam mais convincentes, porque apareceriam na sua glória, na sua beleza, e falariam, mas não, Deus prefere que nós, seres humanos, participemos com ele.
E a última lição, talvez a gente volte uma lição mais específica para frente no decorrer do estudo do trimestre, mas é que mesmo tendo aquele elogio de Cristo, João Batista teve um fim trágico, né? João Batista foi preso, João Batista foi levado e a filha da mulher de Herodes falou o quê? Eu quero a cabeça dele numa bandeja. E naquela hora, João Batista se lembrou e falou assim, puxa, Jesus falou, será que ele é o Messias mesmo? Vai lá e pergunta se ele é o Messias. Eu estou preso aqui, minha cabeça está por um fio, e aí, como é que faz, Jesus? E Jesus falou o quê? Jesus falou, as pessoas estão falando que os cegos estão vendo, os mudos estão falando, os surdos estão ouvindo, e aí? Aí ele reconhece que Jesus mas ele perdeu a vida por Jesus, né? Ele acabou sendo decapitado e tendo a cabeça colocada numa bandeja de prata e levado até a mulher de Herodes. Gente, fazer a vontade de Deus, ser submisso a Deus, às vezes implica em renúncias do próprio eu. Às vezes, e nós vamos passar às vezes por tribulações. Jesus disse, né? Nesse mundo tereis aflições, mas não desanimem, porque eu venci. E a esperança que a gente tem é que a gente vai vencer. Que essa semana, né, a gente tenha a disposição que João Batista teve, do que? De ter temperança, deixar de lado algumas vontades que a gente quer para que a gente volte para nosso crescimento espiritual. Mas o mais importante de tudo, que a gente leve aos outros o conhecimento de Jesus. E não precisa ficar pregando, não, sabia, Thaís? O simples fato de você viver condizente com aquilo que está escrito na Bíblia já é um poderoso testemunho. Thaís, você pode orar para a gente? Oremos. Querido Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de fazer diferente, de fazer a Tua vontade. Peço que o Senhor abra nosso coração e o preencha com o Teu amor. Que o Senhor sempre possa guiar nossos passos e sempre nos ensinando qual é o caminho certo e o caminho que se deve andar. Amém. Que o Senhor abençoe a família de quem esteja assistindo agora, abençoe a nossa família e que o Senhor sempre nos dê um coração arrependido e disposto a mudar. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por você ter ficado conosco mais uma vez. Compartilhe, curta o vídeo. Obrigado.